Será que o Domingão já se prepara para concorrer com o futebol na Record? TV Globo vai continuar investindo em novos talentos? Por que as novelas mudaram tanto? Estes e outros destaques aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo a Vanucci Responde, seja muito bem-vindo a este conteúdo que é feito por você. Você faz as perguntas através das minhas redes sociais, você faz as perguntas através do portal Alta Definição com Vanucci ou no espaço reservado aos comentários aqui dos vídeos. E aí a gente fala sobre televisão a partir do seu olhar, o que realmente interessa para você. Aqui no canal do Vanucci, o No Play News, a gente fala de televisão de uma forma direta, com informação checada, direto da fonte. Vamos então à primeira pergunta, que é do Vinícius Ferreira. O Vinícius Ferreira diz o seguinte: por que os logotipos das novelas mudaram tanto? O mesmo posso dizer das aberturas. Saudades do Hans Donner, que fazia aberturas e logo maravilhosos. Confesso que ficava sempre ansioso para ver as aberturas das novelas. Hoje em dia são muito cafonas. Vinícius, muitas pessoas reclamam das aberturas, principalmente quando se compara, né, a abertura de novela com as aberturas das novelas de décadas passadas, dos anos 80, dos anos 90. Havia ali um grande investimento e quando Hans Donner chegou na Globo, tinha toda uma ideia de dar uma modernidade para a emissora. Era uma época também que a tecnologia estava chegando com maior força no audiovisual, que a tecnologia estava chegando com maior força na Globo, portanto se usava muito o 3D, se usava muito, eu falo que assim, era a época do Spielberg, né, com muitos efeitos especiais. Isso funcionava. Aliás, para fazer aquelas aberturas, as aberturas eram caríssimas, né? Porque às vezes precisava de trocagem, precisava de efeitos especiais, levavam dias para se fazer uma abertura, mas elas marcavam as novelas, né? Os tempos mudaram, e talvez o gosto do novo telespectador também tenha mudado. Então quando a gente faz essa comparação com o passado, realmente você vai ver que aquilo brilhava muito. Mas hoje, as vinhetas de abertura, né, as aberturas de novela, elas já não são tão importantes, porque antigamente, terminava uma novela, terminava o jornal, entravam propagandas e aí abria a vinheta de abertura, né? Aquela vinheta de abertura da novela. Hoje, tem que terminar quase que grudado, para não ter fuga de telespectador durante a janela comercial ou durante a vinheta. A vinheta de abertura vai acontecer muito lá na frente. E aí, essa vinheta de abertura perdeu também essa referência, e né, essa importância, essa relevância, e além disso, traz esses elementos mais de séries, né? Traz esses elementos de fazer quase Renascer, por exemplo, falavam que aquilo ali era uma propaganda de cosméticos, né? Porque tinha uma referência muito à publicidade. Os tempos mudaram. Eu também tenho saudade daquelas aberturas, aberturas que ficaram marcadas, né, na história da televisão, e ganhamos prêmios por isso. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do João Vitor. O João Vitor escreveu o seguinte: Vanucci, não sei se é impressão minha, mas parece que a qualidade de imagem do SBT nos programas ao vivo são inferiores aos da Globo e Record. Já as novelas vejo uma qualidade melhor de 2022 para cá com Poliana Moça. João, realmente o SBT investiu em novos equipamentos, em equipamentos de uma definição maior, de uma qualidade maior para a sua dramaturgia. E geralmente os investimentos em tecnologia acontecem primeiro na dramaturgia e depois chegam na linha de shows, né? Porque a dramaturgia, ela é gravada com antecedência, ela vai para uma finalização, aí passa por cor, aí tem todo... E tem também uma questão de venda internacional e de venda para outras plataformas. Então, Globo, Record e o próprio SBT investem primeiro na tecnologia, ela chega muito direto ali na dramaturgia, né? Por tudo isso, por causa da qualidade que tem que entregar para aquele material. E depois, essa tecnologia é embarcada nos programas de auditório, né? A Globo, por exemplo, ela começou a investir em São Paulo, através do Domingão do Faustão, nas câmeras de cinema, né, que eram as mesmas da dramaturgia. Precisou até treinar os cameramans, né, porque vinham numa outra pegada. E aí todos os programas de São Paulo naquela época tiveram um crescimento na qualidade de imagem muito grande, né? Porque ali estava Domingão, estava o Altas Horas,
estava o Bial, principalmente esses programas sentiram uma diferença muito grande, né? E aí depois se estendeu essa tecnologia para tudo. Então hoje o Encontro usa esse mesmo equipamento, o Altas Horas, todos os programas que são feitos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas primeiro chega na dramaturgia, natural que isso aconteça, né? Já ouvi lá no bastidor do SBT que assim, ó, realmente está na hora de se investir um pouquinho mais em tecnologia para os programas de auditório e apostar muito em outros recursos, né? Se você olha o programa Silvio Santos, por exemplo, ele já está bem mais moderno, né? Com um visual muito bonito. Claro que se tiver um equipamento que capte melhor, essa qualidade vai ser sentida melhor pelo telespectador. Mas basicamente é isso. Houve um investimento lá e é natural, viu? É importante que isso aconteça porque essa dramaturgia abre portas do SBT em outros mercados. Vamos a mais uma pergunta? Esta é do Diogo Rivotril. Ele diz o seguinte: boa noite. Se fala bastante em mudança no modelo de produções das novelas globais. Para além da questão dos recursos financeiros, técnico e artístico, o que de fato mudou no modo de fazer novela na Globo? Quais mudanças foram positivas e quais negativas? Diogo, basicamente, quando você pega uma novela de hoje e uma novela dos anos 90, dos anos 2000, mudou muito o ritmo do texto. Os textos são mais ligeiros, né? Lá na década de 80, até na década de 90, você tinha, às vezes, uma cena tinha 4, 5 páginas. Hoje é uma página e meia. E olhe lá. Isso é muito... E os diálogos, né? Cada ator tinha os bifões para falar, dava uma grande interpretação. Hoje isso é muito raro. Hoje esse monólogo, esse diálogo de frases, de conversas densas, existe muito pouco na teledramaturgia brasileira. Então essa já é uma mudança muito significativa quando você olha na televisão. O que a gente às vezes tem percebido é assim, a Globo e outras, né, emissoras, mas por exemplo a Record faz muito isso, a tecnologia hoje permite você gravar algumas cenas que você acha que são externas e que na verdade elas são em estúdio, né? Então esta é outra mudança. Você tem, mas basicamente é o ritmo da novela, né? A próxima discussão que se tem, e já existe essa discussão dentro da Globo, já existe essa discussão dentro da Record e do SBT, em relação à quantidade de capítulos, ao tamanho, à extensão de uma novela. Porque a Televisa, outras emissoras do mundo, estão propondo formatos menores e com bons resultados. Então acredita-se que talvez, se você fizer uma novela menor, você consiga prender mais a atenção do telespectador. Mas basicamente, Diogo, eu acho que a gente tem que pensar que dramaturgia, telenovela, você tem que entregar o bom folhetim. Aquele folhetim que realmente possa determinar alguma coisa. Aquele folhetim que traga todos os elementos que o telespectador gosta, né? Os conflitos, todas as incertezas do personagem, os conflitos internos. Isso vai funcionar e muito para o telespectador. É isso que funciona em teledramaturgia. Vamos a mais uma pergunta. Essa aqui é do Riele Diego Cavalcante. E diz o seguinte: Vanucci, a Globo vai continuar investindo em novos talentos? Sim, vai continuar investindo em novos talentos para a dramaturgia, em novos talentos para o entretenimento e novos talentos para o jornalismo. Essa é uma premissa da Globo, esse é um desenho que a Globo já desenvolveu para seus próximos anos, é um compromisso que ela tem. Toda novela vai sempre destacar alguém novo, vai colocar alguém, vai revelar um novo talento em papéis importantes. Vamos a mais uma pergunta, essa aqui é do Joelson Oliveira. O Joelson fala o seguinte: Vanucci, a Record definiu que o futebol às quartas-feiras irá bater de frente com o Jornal Nacional e a novela das 9. Pode ser um acerto, mas ao mesmo tempo um erro, pois o público que estará assistindo ao futebol lá migrará em seguida para o futebol da Globo. Qual a sua opinião? Joelson, a grande expectativa da Record é conseguir uma audiência alta durante o jornal e a novela, porque aí concorre. Se botar futebol com futebol, ela sabe que mesmo que ela tenha um jogo forte, a grande tendência do telespectador é assistir na Globo. Mesmo que isso você tenha um jogo muito forte. Então ela ofereceu para esse time o seguinte: eu coloco vocês mais cedo. Que é uma grande briga, né? Que é uma grande luta dos times, dos grandes times, para que não joguem tão tarde, para que as partidas de futebol possam ser mais cedo. Acho que vai ser uma briga interessante. Haverá uma migração? Haverá uma migração.
mas ao mesmo tempo a Record pode segurar este jogo com alguma informação, com algum debate, com alguma coisa ali na sequência. E aí, por mais que tenha esta fuga, por mais que uma parcela saia do futebol e vá assistir o futebol, ela consegue impactar o próximo programa. Vamos a mais uma pergunta. Essa aqui é do Luciano Santos. E o Luciano Santos continua no tema futebol na Record. E olha que interessante a pergunta. Boa noite. O Domingão do Hulk terá como concorrência o futebol da Record. O que a equipe do Hulk fará para não perder a liderança? Terá novos quadros? Dependendo do jogo e os times que atraem uma parcela maior à frente da TV, o Luciano terá que correr no campo para sair vitorioso. Luciano, olha que interessante, já se fala lá na Globo, já se pensa lá na Globo algo sobre o que vai ser esse confronto. Claro que a equipe do Luciano tem ainda muita coisa pela frente, ainda tem que pensar nessa reta final do ano, aumentar a sua audiência, porque realmente está um pouquinho baixa, a Globo gostaria de ter uma audiência maior, faturamento é bom, mas a audiência poderia ser maior. Tem muita coisa, ainda tem que pensar nos programas de verão, de janeiro e fevereiro, como é que vai ser a virada ali, quais são os games que virão, tem muita gravação ainda para correr, mas já pensam sim no ano que vem e sabem que o futebol trará uma concorrência diferente. Que o futebol com partidas boas em algumas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, e onde você tiver boas torcidas, né, daqueles times que estarão com a Record, aquilo vai tirar a audiência. Então, a ideia é ter temporadas curtas de quadros que funcionem bem, né, competições e tentar impactar o máximo possível esse telespectador. Agora não se esqueça, tem 60 anos da Globo nisso. Então vai ter muito conteúdo dos 60 anos dentro também do Domingão. Agora eles já sabem, vai ser uma concorrência ali mais difícil, né? Porque você tem uma parcela do público que vai sair da Globo e vai migrar para a Record. Vamos ver como vai ser, como todos eles vão se armar, e aqui no canal do Vanucci, aqui no No Play News, eu trago todas essas informações para você, o que eu for descobrindo daqui até o lançamento dos programas, prometo contar tudo isso para vocês. Bom, este é o Vanucci Responde. Você faz a sua pergunta, você manda o seu comentário, você traz o seu olhar sobre televisão e a gente fala sobre TV a partir do seu olhar. Curta esse vídeo, compartilhe, faça sua inscrição, convide seus amigos para vir para cá, isso me ajuda bastante e a gente fala sobre televisão com um número muito maior de pessoas. Encontro você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.